Olá, alunos! Eu vou iniciar mais um vídeo, né? O nosso vídeo para o quarto roteiro do terceiro bimestre, certo? E ele vai se tratar sobre probabilidade e estatística. Vamos continuar. Aí. Então, gente, vai se tratar sobre 3 habilidades, tá? A QMA05 vai falar sobre porcentagem, a MA21 sobre interpretação de gráficos e a MA23 sobre medidas de dispersão, tipo média, moda, mediana, tá bom? E nosso objetivo maior, gente, sempre vai ser em relação à situação, problema, interpretação, leitura, identificação, gráficos, para a gente desenvolver melhor a nossa interpretação, né, de matemática nesse sentido, ok? Então, vamos continuar aí. Na apostila, gente, eu peguei o exercício 1.2 lá da página 73, o volume 1, né, do terceiro bimestre. Vocês podem acompanhar por lá ou por aqui pela tela mesmo, tá? E o exercício fala assim: Carolina foi ao banco verificar as possíveis condições de aplicação para realizar um investimento. O gerente de sua agência apresentou um plano que renderia uma taxa de 7,5% ao ano, aplicado aos juros compostos. Carolina pretendia investir o valor de R$ 2.000 e resgatará o valor só daqui a 3 anos. Após esse período, qual será o valor do resgate? Então, gente, a taxa é de 7,5%. A gente vai converter isso aqui para representação decimal. Como? Como aqui é porcentagem, basta a gente dividir 7,5 por 100, que vai resultar em 0,075. E a gente vai utilizar 1 mais 0,075, que dá 1,075, para indicar o fator que eu tenho que multiplicar o valor que a Carolina investiu, no caso, R$ 2.000. E quem é esse 1? Esse 1 representa o total, o 100%, né? Que seria os R$ 2.000. E o 0,075 a taxa de juros, tá? Como, gente, é anual, a gente tem que fazer isso por 3 anos, né? E como os juros é composto, a gente tem que multiplicar em cima do valor que ela obteve do ano anterior. Então, foi isso que eu fiz aqui, ó. No primeiro ano, eram R$ 2.000, daí vezes 1,075, que resultou em 2.150. No segundo ano, eu vou pegar os 2.150, né, juros compostos, é juros sobre juros, e vou multiplicar por 1,075, que resulta em 2.311, né? Aí, para o terceiro ano, pego este valor e multiplico por 1,075, que dá 2.484,59. Então, após os 3 anos, né, esse será o valor que a Carolina irá resgatar, certo? Continuando, gente, lá no exercício 2.3, na página 74, ele fala assim: Joana tomou a seguinte decisão: poupar cerca de 9% do seu salário de R$ 2.500 para realizar uma viagem daqui a um ano, em suas férias. Quando chegou no 8º mês em que guardava o seu dinheiro, para sua alegria recebeu uma promoção e seu salário passou para R$ 3.200. Ela decidiu manter o percentual do que planejou guardar para sua viagem. Quanto Joana conseguiu guardar ao final de um ano? Então, gente, vamos ver aqui, ó. Primeiro eu vou converter a taxa, que é 9%, né, para decimal, só dividir por 100, então dá 0,09. E eu vou calcular o quanto ela economizou, né, em relação ao salário de R$ 2.500, considerando os 7 primeiros meses do ano, certo? Então, eu vou fazer 9% de 2.500, que é 0,09 vezes 2.500, que dá 225. Como foram 7 meses, basta multiplicar por 7, que dá 1.575, né? Então, em 7 meses, ela economizou 1.575. Aí, gente, ela passou a ter aumento, né? No 8º mês, o salário dela passou a ser R$ 3.200. Então, vou calcular, né? 9% de 3.200, que dá 288.
E como restavam 5 meses para acabar o ano, né? O quinto, o oitavo, nono, 11º e 12º mês, por isso que eu multiplico por 5, que daí resulta aqui em 1.440. Então, gente, eu tenho que somar, né? O que ela conseguiu economizar nos 7 primeiros meses e depois no restante, né, do ano. E somando os valores, né, eu vou obter aqui R$3.015. Esse é o valor, né, que a Joana conseguiu economizar para a viagem dela, certo? Continuando aqui, a gente tem um gráfico, né, e ele fala assim: o IBGE publicou a evolução dos pesos em relação ao IPCA, Índice Nacional ao Consumidor Amplo, entre 2012 e 2020. Aí tá aqui, né, o gráfico, evolução dos pesos dos grupos do IPCA em porcentagem no Brasil. Gente, o peso aqui não é em relação à massa corpórea, tá? Em relação às necessidades das pessoas, né? O que aumentou ou diminuiu, e isso está em porcentagem, segundo aqui o gráfico. Por exemplo, no quesito aqui, ó, alimentação e bebidas. Em 2012, as pessoas gastavam 22,8% e isso diminuiu para 18,99%. A habitação foi de 14,28 em 2012 para 15,16 em 2020, né? E aqui tem muitas coisas, né, sendo analisadas nesse gráfico. Aí a pergunta é a seguinte: em relação a uma família com renda mensal de R$6.000, houve um aumento no total de gastos com educação no período de 2012 a 2020? Se sim, qual foi a quantidade aumentada? Então, gente, a resposta é sim, né? Houve um aumento. Se eu olhar aqui no gráfico, o aumento foi, né, de 4,18 para 5,95, né? Então, tá aqui, ó, 4,18 e 5,95. Eu posso calcular as porcentagens, né, em relação ao salário de R$6.000 que ele dá aqui no enunciado. Basta dividir o valor da porcentagem por 100 e multiplicar por 6.000. No caso aqui do 4,18 vai dar 250, né, 0,80. E no caso do 5,95 vai resultar em 357. Então, gente, houve um aumento aqui, ó, de 106,20, tá? Que corresponde aproximadamente a 1,77%, né, do salário de R$6.000. Bastaria também, gente, a gente fazer essa subtração aqui, tá? Daria no mesmo, tá? 5,95 menos 4,18 dá 1,77, ok? Bem tranquilinho esse aqui de interpretar. Seguindo aqui para o exercício 1.4, que está lá na página 76, ele fala assim, ó, o gráfico abaixo representa os dados sobre o grau de instrução das pessoas de 25 anos ou mais de idade no Brasil, nos anos de 2016 a 2018. Aí tá lá o título do gráfico, ó, distribuição das pessoas de 25 anos ou mais de idade, segundo o grau de instrução. Aí a gente vai ter lá, ó, pessoas sem instrução. Aí a barra em verde refere-se ao ano de 2016, a barra em vermelho ao ano de 2017 e a barra em marrom ao ano de 2018. E aqui a gente tem os valores em porcentagem, né, das pessoas com 25 anos ou mais de idade, no caso aqui sem instrução, nos anos de 2016, 2017 e 2018. E a gente vai ter várias outras informações, ó, fundamental incompleto ou equivalente. Então, aqui está a porcentagem para 2016, para 17, para 18. Fundamental completo ou equivalente, médio incompleto ou equivalente, médio completo ou equivalente, superior incompleto ou equivalente, superior completo, né? Aí tem que analisar o gráfico, né? Sempre pensando que cada barrinha de uma cor é para um ano específico, tá? Aí a gente tem lá o item A. Analise a informação. Mais da metade da população de 25 anos ou mais não concluíram a educação básica, ensino médio, em 2018 no Brasil? Com base no gráfico, essa afirmação é verdadeira ou falsa, né? Justifique. Gente, a informação é verdadeira. Ao analisar o gráfico, temos que em 2018, 47,4% considerando as pessoas que fizeram ensino médio completo. Quem são elas? Né? São o ensino médio completo, 26,9%, superior incompleto, também, quem fez superior, gente, obrigatoriamente fez o médio, né? Então, 4%. E superior incompleto, 16,5%, que totaliza 47,4%. Tá aqui, gente, como eu tô olhando 2018, eu tenho que sempre olhar a barrinha marrom.
esse valor, mais esse valor, mais esse valor, que dá um total de 47,4. Essas são as pessoas que terminaram o ensino básico. As que não terminaram, né, eu tenho que fazer 100 menos, né? Que vai resultar em 52,100, né? Ou seja, é mais da metade, né? Mais que 50% não concluiu a educação básica. Gente, cuidado, tá? Em geral, a leitura seria feita olhando somente a informação do ensino médio incompleto, que representa 4,5, né? Só que não, gente, eu tenho que pensar ensino médio incompleto, no fundamental, né, ou equivalente, no fundamental incompleto e no grau sem instrução. Se eu somar todos esses valores, vai resultar em 52,6, tá? Então, a afirmação é verdadeira, ok? Continuando aqui, ó, exercício 2.1, lá da página 78. Carlos fez uma pesquisa com 200 alunos de sua escola para verificar o tipo de esporte preferido por eles. O resultado obtido está representado no gráfico de setores abaixo. Aí a gente tem lá, ó, preferência esportiva, 50% prefere futebol, 27% vôlei, 5% handebol e 18% outros, ok? E a nossa pergunta é a seguinte: determine o número de alunos que preferem cada um dos esportes apresentados no gráfico. Então, eu tenho que calcular a porcentagem aqui, no caso, vamos pegar futebol, que é 50%, referente aos 200 alunos. E assim por diante. Então, como calcular, né, 50% de 200? É 50 dividido por 100, resultado vezes 200. Tá aqui, 100 alunos. Mesma coisa vôlei. É 27% de 200, ou seja, 27 dividido por 100 vezes, né, daí 200, que dá 54. O handball, 5 dividido por 100 vezes 200, que dá 10 alunos. E no caso do outros aqui, eu vou fazer 18 dividido por 100 vezes 200, que dá 36 alunos. Ok, pessoal? E aí, a gente vai seguir para a nossa última questão, né, que eu preparei para esse roteiro, que é o exercício 3.1 lá da página 80. Uma empresa fez uma pesquisa com seu grupo de funcionários em relação ao seu salário. E os resultados foram os seguintes. Então, gente, aqui eu tenho um total de 10 funcionários, né, se eu contar aqui, e o salário de cada um. Alguns são iguais, outros diferentes. Aí o item A. Qual foi a média salarial dos funcionários dessa empresa? Para fazer a média, gente, basta a gente somar todos os valores e dividi-los por 10, porque eu tenho um total de 10 funcionários. Aí aqui está feita a soma, ó, de todos os salários, resultou em 23.900. Dividir por 10 deu 2.390, né? Ou seja, essa é a média salarial. Item B. Qual foi a mediana dos funcionários dessa empresa? Do salário, né, gente? A mediana, gente, o que eu faço? Eu tenho que organizar esses dados aqui em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Quem é a mediana? É o meio. No caso aqui, como a gente tem um número par de dados, né, no caso 10, a gente pega os dois valores centrais, soma e divide por 2. No caso aqui vai ser o quinto e o sexto elemento, né, da sequência, que é 1.400 e 1.400 também. Somando e dividindo por 2, resulta em 1.400, ou seja, essa é a mediana. E o item C, ó, se você fosse um funcionário dessa empresa e fosse reivindicar um aumento salarial justificando baixos salários, qual a medida de tendência central você usaria? A média ou a mediana? Justifique sua resposta. Gente, a média é maior que a mediana, então o correto, né? Seria usar a mediana, que ela indica uma grande diferença salarial, né? Por exemplo, o maior salário aqui 5.200 e aqui tá 1.400, né, a mediana. E ela também é o menor valor em relação à média, né? Então a gente usaria a mediana neste caso. Gente, por hoje é só. Façam um roteiro, né? Esse é o último roteiro do terceiro bimestre. E no quarto bimestre a gente vem com mais atividades, tá? Remotas aqui. Então é isso aí, pessoal. Um beijo.